Já sei que o banheiro é ali, né? Amém? Daniel já falou que a gente é pai do Daniel Júnior, de 37 anos, e do Felipe Dias, de 34 anos. Meus 2 meninos, que cresceram e nos deram meninos. E quando esses meninos eram pequenos, que eles aprontavam, e a gente, como eu sou esposa de militar, a gente nunca estava junto da nossa família, a gente sempre estava muito longe da família. Então eu não tinha ninguém mesmo, era um bebê no Canguru, o outro segurando na mão, pegando ônibus, descendo de ônibus no Rio de Janeiro, depois em Vila Velha. Então, quando eles aprontavam, a gente botava um de cara para a parede ali, o outro de cara para a parede lá. Só que eu tinha que fazer minhas coisas, eu tinha que lavar roupa, eu tinha que fazer as minhas coisas. E aí um ficava estirando a língua e mexendo com o outro que estava lá. Não dava 5 minutos, eu já escutava: "Ô mãe! Ô mãe, olha o Niel, ô mãe!" E aí eu tinha que vir correndo, tirar do castigo onde estava, botar em outro lugar. Mas isso sempre durava 5 minutinhos. Daqui a pouco voltavam todos os dois às picuinhas. E assim eles cresceram. E hoje se tornaram grandes amigos. Estão sempre juntos, um liga para o outro, um precisa da amizade do outro. Então vocês entendam que filhos, sejam naturais, sejam ministeriais, sejam espirituais, eles também têm várias características. Um filho é mais teimoso, ele quer pagar para ver, aí cai, se machuca, o pai tem que levantar. O outro filho já é mais tranquilo, mas às vezes ouve, entra por aqui, sai por aqui, não obedece, mas também não diz que não vai fazer. A Bíblia relata vários tipos de filhos. E os ministeriais não são diferentes. Pastora, aonde você quer chegar? Eu quero dizer a você que eu também sou filha. Eu não sei se tem alguém aqui com mais idade que eu. Provavelmente não. Mas eu quero dizer a você que nasci num lar cristão, que vi o meu pai ajoelhado orando por nós a vida toda. Até o último minuto eu estava no quarto do lado do meu pai e ele estava orando por nós. Então, onde eu quero chegar com essa história toda? São 61 anos de vida. Praticamente todos os meus 61 anos vividos dentro da igreja. Eu cresci num círculo de oração, eu não sei se vocês sabem o que é isso, onde as irmãs oram, e eu saía 6 horas da manhã com a minha mãe para abrir o portão da igreja. Às vezes tinham bandidos escondidos atrás do muro, cochilando, porque ali era um lugar seguro, onde não ia procurar bandido, né? E a gente abria o portão e se deparava com aquela situação, um fuzil do lado, o cara dormindo, e a mamãe: meu filho, você quer um cafezinho, meu filho? E a gente sempre levava o café e um bolinho, né? E aí alimentava os bandidos, né? E os bandidos faziam a segurança das irmãs do círculo de oração. Coitados deles, mal saberes que a segurança deles era quem estava com a gente, né? E assim eu cresci. Dessa forma, eu cresci. Eu cresci dentro da igreja. Eu conheço, eu já dei aula, meu ministério começou com criança.
Eu já dei aula para criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto. Aí me puseram na terceira idade. Eu fiz amizade com as meninas, a gente ria, mal dava para dar aula, porque cada uma tinha uma história tão mirabolante, assim, parecido com o tema da lição, e eu deixava elas contar as histórias. Só que você chega numa determinada hora que você diz assim: Senhor, eu estou tão cansada. Eu já ministrei para tantas pessoas, para tantos casais, para tantas famílias. Eu estou tão cansada. E eu estava um dia na igreja lá, sentadinha no meu cantinho. E aí Daniel me chamou na frente, porque eu estava sentindo muita dor mesmo, né? Na coluna. Daniel me chamou na frente e chamou uma menininha de 15 anos para vir orar por mim. A menina tinha acabado de ministrar a dança. E aí a menina veio, me abraçou. E aí eu falei assim: Senhor, tudo que o Senhor me deu, a vida inteira, a criatividade, a alegria, a energia, passa para essa menina. Passa tudo para ela. Eu não preciso de mais nada. Eu já consegui tudo. Eu tenho tudo na minha vida. Eu não preciso de mais nada. Passa para ela, Senhor. E aí eu coloquei as minhas mãos para frente e eu senti um peso muito grande na minha mão. E eu falei: o que é isso? E o Senhor disse: é uma espada maior e mais pesada para você desembainhar. Eu falei: Senhor. Eu falei: amém. Ele falou: já dei tudo para a menina. Eu já dei tudo para a menina, só que agora eu te dei em dobro. Aí eu falei: obrigado, Senhor. Muito obrigado. O que é que eu vou fazer com uma bagagem tão grande agora? E quando Daniel falou assim: Verinha, você começa. E eu falei: amém. Porque o Senhor disse: lembra o que você tem pedido no secreto? E eu vou contar para vocês o que eu tenho pedido no secreto. Quando a gente chega a uma determinada idade na igreja, conhecendo praticamente tudo como funciona, você se acha senhor de si. Você começa a fazer as coisas no automático. Isso funciona assim. É assim que isso funciona. Isso funciona assim. Você é aqui, aquele é lá. Eu sou aqui, você é cá. E eu disse: Senhor, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero. Eu quero o primeiro amor. Eu quero aquilo que aquela menininha tinha, que via as irmãs do círculo de oração de joelho dobrado, clamando pelo câncer de uma pessoa que a gente nem conhecia, e aquela pessoa era curada. Eu quero isso, Senhor. Eu quero que o Senhor me leve todo dia para o Éden. Eu quero me converter todo dia. Chega desse engano de achar: mas um dia eu levantei. Que levantou nada. Nós precisamos nos levantar todos os dias e nos converter todos os dias, porque o Pai está querendo se relacionar com a gente todos os dias. E nós, como filhos, já estamos tão cansados dessa rotina da igreja. Meu Deus, a gente tem que de novo. Essa semana, foi semana passada, a Rebeca falou: de novo, vovô? Vovô, de novo na igreja? A gente falou: sim, Rebeca, de novo nós vamos passar o dia na igreja. Ela disse: oh, não. Rebeca é a nossa neta, né? A nossa neta pretinha. É a única morena da turma. E o dente... da próxima vez tem que trazer ela para ela dançar. Ela não está conformada com a situação dela ter ficado lá e o dente dela ter caído. E ela achou o dente que caiu. E isso eu tenho pedido ao Senhor, voltar ao início, a me apaixonar por Ele todo dia, a desejar estar na presença dEle todo dia, ainda que a igreja abra ou que a igreja não abra.
Eu senti essa alegria de ter essa comunhão com o Senhor todos os dias. E é isso que o Senhor está fazendo comigo. Aos 61 anos, o Senhor tem me dado renovo, alegria. Não tem como falar nele e não chorar, porque ele tem feito coisas maravilhosas. E aí, as minhas palavras são muito metódicas, coisa de professora. Então, eu escrevo assim, dar um sorriso. Entendeu? Eu escrevo tudo. É assim, é muito engraçada. As minhas palavras, elas são muito, né? Elas são muito assim, é coisa de professora mesmo. Você escreve, aí você escreve com C. Isso é C ou isso é S? Então eu fico muito preocupado com essas bobagens. Mas o Senhor falou para mim, é essa palavra que eu quero que você ministre. É essa palavra, ela é simples, mas é essa palavra. Porque é essa palavra que você está buscando. Olha isso, a essência. Ele disse para mim, eu quero que você ministre, porque é essa palavra que você está buscando e que eu tenho te dado. Amém? Filha única não conhece muito sobre essa palavra. Filha única, eu não sei se aqui tem, eu sei e falo de mim. Filha única é autoritária. Filha única é egocêntrica. Filha única só pensa nela, tudo é dela. Isso é meu. Isso é meu e qualquer outra coisa que exista é minha. Filha única é assim. E eu precisei aprender a duras penas que nada é nosso. Tudo é dele. Tudo vem dele. E a gente só cuida. Eu precisei a duras penas aprender. Então essa palavra que eu estou ministrando, ela é sempre ministrada ao meu coração. Por isso o Senhor falou, você não está buscando a essência, a voltar? É essa palavra. Ainda que seja uma palavra simples. E ela está em João 6, 38. João 6, 38. É João 6, porque eu sou carioca, tá, gente? Desculpa aí. Eu já viajei o Brasil inteiro, já morei em um monte de lugar, mas não perdi o 6, não perdi o carne, não perdi essas coisas. Então me perdoe. Não perdi o meu sotaque de carioca da gema do ovo. Diz assim João 6,38. Eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, não a minha própria vontade. Você pode falar, não a minha própria vontade? Isso aqui é Jesus falando. E o tema dessa palavra é obediência que salva. Você pode repetir? Obediência que salva. A minha avó falava muito assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu sei que a gente já ouviu muito isso. Mas numa empresa, né, eu sei que aqui tem muitos empresários, e uma empresa, né, o chefe, sei lá, o gerente, né, ele dita as regras, ele dá a direção, e eu vou lá para levar o meu currículo para essa empresa. Se eu vou lá, eu preciso me submeter às ordens e às regras daquela empresa, porque eu lutei para conquistar aquela vaga. Eu quero conquistar aquela vaga. Então eu preciso o quê? Eu preciso entrar naquele ambiente, né? E fazer de tudo para ter o perfil daquela empresa. E a obediência é uma característica que vai me garantir aquele emprego. Eles vão observar se eu reconheço a hierarquia, se eu obedeço às regras. E só assim, para eu conseguir entrar, eu vou garantir o meu sustento. Então eu vou fazer de tudo para obedecer todas as regras ditadas na empresa. No reino de Deus é bem diferente, mas muito parecido. No reino de Deus,
na hierarquia do céu, há algo infinitamente maior, muito maior, que é a garantia da nossa salvação. Que é a gente garantir, ouvir, vinde benditos de meu Pai. É a gente ouvir o Senhor chamar a gente pelo nome. Então a gente faz de tudo, Senhor. Esses dias, eu já acordo falando, Senhor, que eu seja a voz que tu deseja ouvir. Todas as vezes que canto esse hino lá na igreja, eu me acabo. Porque eu falei, Senhor, eu quero ser essa voz que tu deseja ouvir. Quando o Senhor me chamar, quando eu disser, estou aqui, você disse, era a tua voz que eu queria ouvir. Eu tenho orado, eu tenho acordado, falando, Senhor, que eu seja a voz que tu deseja ouvir. Lembra do cântico? Que toca o Espírito, que abre o céu. Essa é a voz que o Senhor quer ouvir, a voz de filho. Quando Ele chama, a gente está pronto para ouvir, está pronto para reconhecer que precisa dEle todos os dias. Então no reino de Deus é assim. O reino de Deus, a gente está lutando para conseguir algo tremendo, que é esse reconhecimento de filho. Ah, pastora, mas Jesus já morreu na cruz, Ele já morreu, o seu sangue já... Isso tudo a gente já sabe de cor. Mas o que a gente precisa hoje é viver. É olhar para o nosso modo de vida. É querer conquistar. E o Senhor, eu estou lutando por aquilo que o Senhor nos livrou da morte eterna. Eu estou lutando, Senhor, porque a tua volta está muito próxima. E eu preciso ouvir o meu nome ser chamado. É por isso que eu estou lutando, e a minha luta não é contra aquele, nem contra esse, é contra a minha natureza pecaminosa, que não vai me levar de jeito nenhum para eu fazer coisa boa. Os meus pés só correm para o mal, a minha mente, as minhas intenções, o meu coração é tendencioso para o mal. Preste atenção. Por que será que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor? E a gente sabe isso tudo de cor. Ai, pastor, isso está lá em Romanos 6. A gente sabe isso tudo de cor. Mas eu falei, Senhor, eu posso saber isso tudo de cor, mas eu preciso viver. Diga, a obediência de Cristo, que nos trouxe salvação. Por isso a gente é filho, porque nós fomos resgatados. Mas um filho precisa obedecer até a morte de cruz, como Cristo obedeceu. Foi essa obediência. Olha só, sempre que eu apanhava da minha avó, quer dizer, da minha mãe, né, tadinha, minha avó não me batia, minha avó só conversava comigo, né? Sempre que eu apanhava da minha mãe, a minha avó falava assim. Todas as vezes a minha avó falava isso. Eu anotei aqui para eu não esquecer, mas não tem como não esquecer, porque a cada lapada de cinto de couro do meu pai, a minha avó falava assim: obedecer é melhor do que sacrificar. E eu falava, é porque não é com ela. Ai, meu Deus. E tinha vezes que a minha mãe falava, já preparei a bacia com sal, vai lá que eu vou te lavar toda. Eu toda lanhada. Eu falava, meu Deus, o que é isso? É minha avó, estou te avisando, filha, obedecer é melhor do que sacrificar. Só que eu fui crescendo, fui lendo a palavra, conhecendo a palavra. Eu falei, não é que está lá em 1 Samuel 15, 22? Samuel fala isso para Saul quando ele desobedece. Saul, criatura abominável, obedecer é melhor do que sacrificar. E eu falei, mas não é que a minha avó tinha razão? Olha isso. Porque ela dizia, toda desobediência tem uma consequência. Porque tudo que você semeia é o que você vai colher. E eu falava, meu Deus, eu não quero uma criatura tão teimosa que nem que eu. Assim, eu não quero.
Mas Deus me deu, né, amor? Deu uma criatura tão teimosa que nem que eu. E aí eu coloquei aqui na minha playlist, eu coloquei aqui características da obediência. Você pode repetir? Características da obediência? Você sabe por que a professora manda repetir? Você sabe? Para ficar gravado. Você sabe por que ela manda copiar? Para ficar registrado. Daí quando você esquece, você corre lá. Então todas as vezes que eu estou pregando, eu falo assim, anota, né? Porque na hora que você estiver, entendeu? Ministrando, você vai lembrar. E a primeira característica da obediência é que ela é absoluta. Diga, obediência absoluta. Se eu não quero sofrer consequência, a minha obediência precisa ser absoluta. O que é isso, pastora? Obediência absoluta. Ela é completa, ela é total, ela é inteira. Não existe dúvida. Eu não preciso saber, eu só preciso Zé doidinhar e obedecer. Vão te chamar de doido, vão te chamar de idiota, vão te chamar de tudo, mas a nossa obediência, se a gente quer agradar o coração do Pai, ela precisa ser, diga, absoluta. Não tem restrição. A obediência de Cristo foi completa, absoluta. Por isso hoje eu e você estamos aqui e somos chamados de filhos, porque nós temos tanta dificuldade de obedecer. Pergunta isso para você, não pergunta para a pessoa que está do seu lado, não. Fala assim, por que eu tenho tanta dificuldade de obedecer? Agora mesmo você está se questionando. Por que eu tenho tanta dificuldade? Por que eu sou tão teimoso? Por que as coisas precisam ser do meu jeito? Por que quando não é do meu jeito eu fico questionando? Eu fico questionando. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas Senhor, mas por quê? Não tem que saber, você não tem que saber nada. Você só tem que obedecer absolutamente. Então a obediência, diga, é absoluta. E às vezes a gente compreende isso, mas a gente, na nossa cabeça dura, a gente fala assim, mas eu tenho que entender para obedecer. Ei, não precisa entender nada. Não precisa entender nada. Quando a gente obedece a palavra de Deus, muitas vezes a gente vai entender lá na frente o porquê de muitas coisas serem retiradas da nossa vida, serem corrigidas na nossa vida, serem podadas na nossa vida. E lá na frente você vai entender que o fruto que você dá é fruto daquela obediência. Quando você se submeteu, quando você se sujeitou. Então nós não precisamos entender nada. Jesus, ele renunciou à vontade dele. Pai, está doendo. Pai, mas faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Daniel sempre prega isso. Quando Jesus olha, Pai, Deus vira o rosto. Por que isso? Como é que pode? Que Deus é esse? É o Pai que pensava em mim, que pensava em você, e que deu o único filho dele, que obedeceu até a morte, para que eu e você estivéssemos aqui hoje sentados. De novo, ouvir palavra de obediência. Obedecer, porque a minha obediência não tem sido absoluta. A sua obediência não tem sido absoluta. Nós estamos vivendo os últimos dias. Deus tem preparado a igreja dele para o arrebatamento. E para que a igreja seja arrebatada, a obediência precisa ser absoluta. Porque só essa obediência vai nos conduzir à vida, vida eterna e vida em abundância. Senão nós vamos andar como ovelhas desgarradas. Vamos andar dando cabeçada, desorientadas, porque a nossa obediência não tem sido absoluta. Pais naturais ou espirituais
representam Deus. Por isso a honra é devida a quem tem honra. Por isso os filhos vêm. Olha só, que gente bestalhada. Já está lá, todo mundo chorando, lá abraçado. Bestalhada é tu, que não veio para receber o abraço do pai, a mão do pai na cabeça. A gente não entende isso, né? A gente só vai entender quando perde. Graças a Deus eu aproveitei 92 anos do meu pai. 92 anos do meu pai. Aquela mão bruta de português, toda calejada. Nos últimos dias dele deitado, eu falava: pai, põe a mão na minha cabeça. Ele já estava tão cansado de eu pedir que ele fazia a minha cabeça. Meu Deus, que mão pesada. Mas foi assim. Na hora que eu soube que falaram, o vô partiu, eu corri lá, deitei no peito dele e falei: ainda bem, pai, que hoje, 6 horas da manhã, eu estava te abraçando aqui nessa cama e sentindo a tua mão na minha cabeça. Irmãos, honra precede honra. Se a gente quer ser honrado, a gente precisa aprender a honrar. Nossos filhos, nossos netos precisam ver a gente honrando aqueles que estão sendo colocados na nossa vida como pais. É tão interessante isso. E muitas vezes a gente só vai ver lá na frente. Mas por que isso está acontecendo comigo? Porque me faltou a obediência absoluta, que é honra. Diga: a obediência precisa ser imediata. Diga: imediata. Absoluta e imediata. Absoluta eu não questiono, imediata eu faço já, eu faço agora, é instantâneo, é diligente, é urgente, é Mateus 9:9. Mateus 9:9? Pode ser projetado ou, se quiser eu procuro. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na, olha, recebedoria, que palavra difícil, um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele fez o quê? Espera aí, eu tenho que fazer a feira, tenho que ir no mercado, eu tenho que ir no banco, eu tenho que ver a minha conta bancária. Não, ele levantou e seguiu. Ele levantou e seguiu. Irmãos, presta atenção, a hora que a trombeta tocar, a hora que o Senhor te chamar, não tem xixi minha nega. O que tu estiver fazendo, tu vai largar. Aonde você estiver, tu vai largar tudo. Nada vai importar. O que a gente vai deixar para trás, nada. Ela precisa ser imediata. Quando Jesus viu Mateus assentado ali na alfândega, Mateus não estava vadiando, não estava à toa. Mateus estava trabalhando. Quando ele disse: me segue, ele largou tudo que ele estava fazendo e seguiu Jesus. Paulo ensina a Timóteo também, 1 Timóteo 4,15, seja diligente, seja rápido, faça as coisas, medita, na minha tradução diz, seja diligente, seja rápido em fazer as coisas, ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifestado a todos, para que todo mundo veja, seja rápido. Provérbios 10:4, aquele que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. E Jesus nos diz mais em Lucas 9:23, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga já, imediato, para que tu ouça: vinde benditos, para que tu ouça: esse é o meu filho amado, em quem tenho me alegrado nele. Você pode dizer amém? Diga: eu quero ser esse filho, sim. Amém? É tão interessante que filhos espirituais,
eles se parecem muito com os filhos naturais. Muito com os filhos naturais. Um precisa de mais correção, castigo, cajado, né? Um precisa, outros não. Outros são inteligentes. Eles aprendem com os erros dos que apanham. Lá em casa eu tenho um esperto chamado Felipe. Enquanto o irmão mais velho estava tomando lanhada, ele estava vestindo uma calça, 2 calças, 3 calças, 4 calças. Quando a gente chamava Felipe, Daniel falava, pode tirar uma por uma. E ele achava que até tirar a última o pai já tinha esquecido. Só que não. Até hoje ele é esperto, bem mais esperto que o irmão. Porque ele aprende com o erro do irmão. E até hoje todo mundo diz assim, ele é o mais velho? E a gente diz, não, ele é o mais novo, só que esperto. Por quê? Porque ele aprende com o erro e obedece imediatamente, porque ele não é besta. Amém? Então a nossa obediência precisa ser imediata. É imediata, é levantar e pôr em prática aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Terceiro, nossa obediência precisa ser com gratidão. Lembra do servo da orelha furada? 7 anos ele trabalhou. No 7º ano, você já pode ir embora. E ele disse, não. Eu quero te servir por amor. Eu quero te servir por gratidão. Eu não sei quanto tempo vocês estão trabalhando no reino de Deus. Mas a gratidão por uma alma que é ganha, por uma vida que você tem discipulado, isso vale mais do que a vida toda que você possa viver. Por isso eu tenho pedido isso ao Senhor. Senhor, se a minha vida toda eu não conseguir alcançar a quantidade de pessoas, eu quero agora, nessa última hora, Senhor, com a minha vida, pregar sem palavras, sabe? Pregar convivendo no dia a dia. E as pessoas veem Jesus sem eu precisar ficar falando. É isso que eu desejo. Eu desejo o que acontecia com os discípulos, a sombra curar, sem precisar isso aqui, irmãos, esse negócio de microfone, essas coisas todas aqui, isso é só consequência, irmãos, daquilo que você vive no teu oculto, no teu secreto com Deus. A obediência, ela precisa ser com gratidão. O reconhecimento pelo favor, pela graça. A gente não merecia nada, mas o Senhor tem tido misericórdia. A graça dele é tudo que nos basta. E a gente precisa obedecer com essa gratidão. Por quê? Porque a gente compreende que na obediência há proteção. O Pai nos protege quando a gente está andando em obediência. Eu sou guardado, eu ando seguro quando eu obedeço. E eu obedeço com alegria. Não é porque eu sou, eu vou obedecer porque, tá vendo aí? Não adianta nada. Eu canso de falar para casais, de que adianta o teu marido fala uma coisa e você com o coração todo revoltado vai e faz. Não adianta de nada, o teu coração precisa ser grato. Senhor, obrigada. Obrigada, eu não estou entendendo nada, mas eu vou obedecer e te agradeço, porque eu sei que debaixo dessa obediência que eu estou agora executando, eu vou ter a proteção, a segurança, eu vou ser guardado, eu vou ser protegido, porque eu estou com o meu coração agradecido a ti. Isso se torna tão mais agradável, irmão. Não parece nada sacrificial obedecer quando a gente tem essa gratidão. E o Salmo 50, 23 diz isso. Eu obedeço com entendimento. Eu obedeço sim, mas com entendimento.
porque eu sei que debaixo dessa obediência de filho grato há proteção. A obediência é uma das principais características do filho natural e do filho espiritual. É uma das principais características, mas infelizmente a igreja do Senhor se tornou questionadora. A gente questiona tudo, a gente reclama de tudo. Mas por que essas paredes cinza? Eu não gosto. Esse culto, eu não gosto. E a gente ouve toda vez: esse culto não é para tu, criatura, esse culto é para o Senhor. Mas não adianta, a gente vive questionando. Eu acho que deveria ser maior. A gente não tem que achar nada. A gente só tem que ser grato ao Senhor. Tem cadeiras para sentar, tem ventilador, tem ar-condicionado. Que lugar maravilhoso que o Senhor nos deu. Não tem nada para reclamar. Deus só quer o nosso coração grato. Aqui tem filhos gratos. Aqui tem filhos agradecidos. Aqui tem filhos que estão te esperando. Aqui tem filhos que te querem, Senhor. Aqui tem filhos que não importa. Eu canso de falar isso. Meu filho foi na África. Ele falou: mãe, se a gente entendesse que aquelas pessoas andam de pé no chão, quilômetros, carregando aqueles instrumentos que elas mesmas fizeram, para louvar na beira de um rio sujo. E quando ele me mostrou o rio, eu falei: que rio é esse, meu filho? É uma poça de água suja, onde os irmãos iam se batizar. E ele falou: mãe, se a gente entendesse aqui o que é adoração, o que é louvor, o que é gratidão daquelas pessoas, mulheres com 2 filhos do lado, indo sem sapato. Felipe deixou sapato, Felipe saiu deixando tudo para lá, porque ele falou: mãe, a gente tem tudo aqui, a gente ainda reclama, que filhos ingratos nós somos. E eu falei: meu Deus, igreja desperta. O Senhor quer filhos gratos, filhos agradecidos. Ele tem nos dado tudo e a gente ainda reclama. Diga: eu não. Não reclamo e não vou reclamar. Diga isso. E aí a palavra de Deus diz assim: eu obedeço com alegria. É isso que fala o Salmo 50, 23. Eu obedeço com entendimento. E aí 2 Coríntios 10, 5 diz assim: destruindo todo argumento, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, nós levamos cativo, todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? A maior luta que a gente enfrenta não é contra o pastor. Coitado do pastor, gente, pelo amor de Deus, para de pôr a culpa nas coisas, no homem. A culpa é nossa. Se não está melhor, falta em mim. Poderia estar melhor porque eu não tenho feito a minha parte. A culpa é nossa. É trazendo cativo o entendimento. É trazendo cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo, grato ao Senhor. Você pode projetar Filipenses 2, do 5 ao 8? Filipenses 2, do 5 ao 8. O que eu desejo é que essa seja uma noite de reflexão. Seja a atitude de vocês. Vamos falar todo mundo junto, que está todo mundo assim, desanimadinho. Deixa ele é um filho querido, que está brincando. Vamos lá, vamos ler todo mundo junto, vamos lá? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até...
Você pode dizer glória a Deus? Porque essa morte que fez valer a pena e a gente está aqui hoje, gente. Foi essa morte. Que a gente possa refletir na nossa vida, na nossa obediência e colocar diante de nós. Tem sido absoluta? Tem sido imediata? Tem sido com gratidão? Eu sou esse filho grato. Eu sou esse filho que tudo que eu faço eu digo: Senhor, muito obrigada. Não estou entendendo nada agora, mas eu sou grato. Que você possa refletir na tua vida de filho. Que você possa refletir, se olhar e falar: será que tudo que você sabe, todos os cursos que você fez, tudo que você já fez nessa vida, valeria a pena? Será que está valendo a pena para que você cumpra a palavra de Deus? Para que você viva essa palavra de obedecer ao Pai, sem questionar, uma obediência absoluta. Uma obediência com o coração cheio de gratidão. Na hora que o Pai te chama, Ele tem te encontrado no lugar secreto. Quantas vezes ao dia você tem chorado? Será que precisa alguma enfermidade, alguma doença, alguma falta de alguma coisa para que a gente se achegue aos pés do Senhor? Que a gente sinta a presença dEle? Mas será que tudo que a gente já fez na vida é o bastante? Não. O que Paulo diz? Que tudo aquilo que seja como trapos, tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele tinha, não valia de nada. Se o Senhor não fosse com ele, se a presença do Pai não fosse com ele. Eu queria que você refletisse essa noite. Qual é o teu comportamento como filho? Você é aquele filho chorão que vive pedindo ao pai coisas? Você é aquele filho que vive criticando? Eu não pedi para vir esse mundo. Eu não pedi para nascer. Tem que me dar. Eu tenho que ter. Que tipo de filho a gente tem sido? Ou a gente tem sido um filho: Pai, eu tenho muito mais do que eu mereço. Eu tenho infinitamente mais, Senhor, do que aquilo que eu pedi. Pai, eu não preciso de mais nada, eu só preciso da tua presença. Sem a tua presença eu não saio. A gente só precisa fazer essa reflexão hoje à noite. Que tipo de filho eu tenho sido? A gente falou ali, o irmão lá de Portugal. Vocês não sabem o que é. Ele está em Portugal, ele está nas Europa. Só que tem que trabalhar. Tem que trabalhar até que se acabar, para poder conseguir manter a obra de Deus, o reino de Deus. A gente está aqui com toda a possibilidade do mundo e a gente ainda tem a coragem de reclamar. Irmãos, é tempo da igreja despertar, dos filhos benditos despertar e começar a agradecer, e começar a encher o coração de gratidão, e começar a encher a boca de cânticos de adoração, e começar a encher, irmã, mas não é encher a casa do Senhor. A casa é do Senhor, é encher a tua casa, a tua família, é os teus filhos te verem ajoelhado, porque eu com 61 anos só lembro do meu pai ajoelhado, orando por mim. O que os teus filhos estão vendo de você? O que os teus filhos estão vendo? Trabalhando, pastor, correndo atrás do meu prejuízo. Tu vai correr atrás da tua vida toda. Mas o legado que você precisa deixar é o teu filho te ver de joelho, chorando, ranho saindo do teu nariz, e você falando: Senhor, muito obrigada, Senhor, eu sou grato, Senhor, eu sou grato, Senhor, eu te adoro. É trazer o teu filho para junto de você, para que ele sinta a presença de Deus, para que ele comece a falar em línguas. É agora, não é amanhã, é agora. Ele começar a conhecer a língua dos anjos, a língua do céu. Isso é atitude de filho. Isso é atitude de filho que obedece incondicionalmente,
que a obediência é absoluta, é imediata, é com o coração cheio de gratidão. Eu queria que você fechasse teus olhos e abaixasse sua cabeça. E você pedisse perdão. Senhor, quantas vezes o Senhor tem me buscado e não tem encontrado em mim esse filho que o Senhor quer. Esse filho que o Senhor deseja. Começa a pedir perdão ao Senhor. Eu tenho sido esse filho reclamão. Eu tenho sido esse filho que não tem agradado o teu coração, Senhor. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu preciso te obedecer integralmente. Essa alegria precisa invadir o meu coração. Eu preciso ter entendimento de que, Pai, se eu estou respirando é porque a tua graça tem me sustentado. É porque tu já pagou o preço já foi pago. E foi para preparar lugar, Pai. Deus, aqui estão os filhos, que tu acha em nós gratidão. Que o teu Espírito que passeia, ache em nossos corações gratidão. Meu irmão, pode falar alto, pode extrair da tua boca a gratidão que você tem no teu coração. Começa a falar, agradecer. Você está vivo, você está aqui em 2022 para viver essa excelência da graça. Nós estamos vivendo os dias mais difíceis que a humanidade já viveu, mas debaixo da graça nós já somos mais que vencedores. Eis aqui, Senhor, a tua igreja, os filhos, Pai, que não cansam de voltar e te agradecer. Eis aqui os filhos, Senhor, que não se movem se não sentir o teu cheiro, que não se movem se não sentir a tua mão conduzindo. Eis aqui os teus filhos. Essa é a igreja que te aguarda. Essa é a igreja que te espera. Se agrada de nós, Senhor. Que os nossos louvores, que as nossas orações cheguem às tuas narinas com um cheiro perfumado, Senhor, que tu mereces. Que tu encontre em nós a voz que tu deseja ouvir, Senhor, que rasga o céu. Oh Deus, que invade os lugares mais difíceis, Pai, para que todos sejam alcançados por esse amor, por essa graça, por essa